Capítulo 3. O pleno galardão. Logo no início de seu ministério, Jesus entrou em Cafarnaum e imediatamente encontrou um oficial romano, um centurião para ser mais preciso. Este lhe suplicou que curasse seu servo paralítico, que sofria terrivelmente atormentado por dores. Jesus concordou. Eu irei curá-lo. Mateus capítulo 8, versículo 7. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Versículo 8, ênfase do autor. Espera aí, não sou digno? Aquele era o conquistador falando com um dos conquistados. Roma agora ocupava a nação de Israel. Então, por que aquele oficial romano diz a um carpinteiro judeu: Não sou digno de que entres em minha casa? Seria como se um coronel da Marinha dos Estados Unidos dissesse ao encanador iraquiano: Não sou digno de ir à sua casa. Você consegue ver como aquele homem honrou a Jesus? Veja, o oficial romano sabe quem realmente é este carpinteiro. Ele trata Jesus como alguém muito importante e lhe rende todo o respeito. O combatente segue em frente e explica: Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Versículos 8 e 9. Em primeiro lugar, vamos discutir a posição ou o posto daquele oficial. Havia 6.000 soldados em uma legião romana e um comandante responsável por toda aquela legião. Dentro da legião de 6.000 havia 60 centuriões que se reportavam ao comandante, e cada centurião tinha 100 soldados sob seu comando. Ele está explicando a Jesus como e por que o que ele havia pedido funcionaria. Ele gozava do respeito e da obediência dos seus soldados, porque honrava o seu oficial comandante, submetendo-se à autoridade dele. Ele desfrutava do apoio de seu superior, que por sua vez era apoiado pela autoridade de Roma. Para simplificar, poderíamos dizer: tenho autoridade porque honro o meu país, e meus superiores respeitando a autoridade deles. Então, tudo o que tenho de fazer é dizer uma palavra, e os que estão sob o meu comando atendem imediatamente às minhas ordens. Observe a introdução dele, pois também eu. Aquele oficial reconheceu a autoridade de Deus sobre Jesus e, portanto, sabia que ele exercia autoridade na esfera espiritual invisível, assim como ele detinha autoridade no mundo militar. Foi por isso que ele entendeu que tudo o que era necessário fazer era dar uma simples ordem, e a enfermidade teria de obedecer. Em sua concepção, não era diferente da forma como aqueles, sob a sua autoridade, atendiam prontamente às suas ordens. Veja a resposta de Jesus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você está vendo? Jesus anuncia que aquele oficial romano tinha mais fé do que João Batista. Pense nisso. João Batista era da casa de Israel. Vamos um pouco mais adiante. Aquele oficial tinha mais fé do que Maria, a mãe de Jesus. Ele declarou que a fé do centurião era a maior já encontrada durante seus mais de 30 anos em Israel. E Jesus nunca exagerou. Um cidadão romano e oficial das Forças Armadas que agora ocupava Israel ganha o prêmio. Sou uma pessoa de fé e espero que você também o seja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Como registram as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Eu poderia apostar que João Batista ouviu muito mais passagens das Escrituras do que aquele oficial romano, e, no entanto, o oficial tinha mais fé. Eu também poderia presumir, e muito provavelmente estaria certo, que Maria, a mãe de Jesus, os 12 discípulos e os muitos outros em Israel a quem Jesus encontrou também tinham ouvido muito mais da palavra de Deus do que o centurião. Contudo, ele tinha mais fé
do que qualquer um deles. O que fez a sua fé ser tão grande? Foi a combinação da honra que ele demonstrou ter por Jesus com o seu entendimento sobre a autoridade. Lucas 17, de 5 a 10, nos mostra que não é somente o ouvir a palavra de Deus que produz fé, mas que isto deve ser complementado pela honra e pela submissão às autoridades. Aquele homem recebeu um completo galardão, porque prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Sua consideração pela autoridade revelou o princípio do respeito bem fundamentado em seu coração. Então, a raiz de sua motivação foi a honra. A mulher que não aceitava não como resposta. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, encontramos uma mulher grega de origem sírio-fenícia que foi até Jesus para pedir ajuda. As Escrituras declaram que ela não cessava de pedir ajuda a ele, que libertasse sua filha de um demônio. Isto dá a entender que Jesus não foi receptivo ao seu primeiro pedido, nem ao segundo, e provavelmente a muitos outros que se seguiram. É bem possível que ele nem mesmo tivesse olhado para ela. Mas a mulher continuou a pedir, destemida, finalmente obtém resposta. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. Tudo bem, você pode interpretar do jeito que quiser, mas o resultado é o mesmo. Jesus a chamou de cadela. Fico feliz por aquela mulher não ser uma americana ou uma brasileira. Neste caso, Jesus poderia ter ouvido poucas e boas. Ela poderia ter retrucado dizendo: O quê? Você está me chamando de cadela? Que tipo de ministro é você? Como ousa me insultar deste modo? Eu vim em busca de ajuda. E é este o tratamento que recebo? Trata-se de preconceito racial, não é? Porque eu sou grega e você é judeu. Pensa que tem o direito de me chamar de cadela? Isso é um ultraje. Você fica sentado aí com a sua turma e ignora uma mulher necessitada que está clamando por sua filha. Onde está esse amor que você prega? Ah, entendi. Não tem nenhuma multidão por aqui para quem você deve impressionar. É só você e sua equipe. Então você está mostrando quem realmente é, seu hipócrita. Para mim chega, vou cair fora. Ela teria explodido e sua filha não teria sido curada. E ela teria partido sem nenhuma recompensa. No entanto, a mulher não agiu deste modo. Em vez disso, respondeu à proposição de Jesus e colocou-se na posição de receber a sua recompensa. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Versículos 28 e 29. Quase posso ver Jesus sorrindo e balançando a cabeça, admirando a fé dessa mulher gentia. Como dizer não a ela? Ele avisa que o demônio que atormenta sua filha havia partido e a mãe volta para casa para encontrar a filha livre. Se ela tivesse sido passiva, ou caso se defendesse facilmente, teria perdido qualquer esperança de recompensa. Ela sabia quem Jesus era e estava honrando-o com persistência. Primeiro por sua tenacidade, e depois não se ofendendo, nem desistindo, mesmo quando parecia ter sido insultada ou desonrada. Por sua determinação, ela recebeu o completo galardão. É interessante notar que estes dois exemplos de fé, surpreendentemente, vieram de pessoas gentias, ou seja, pessoas que andavam fora da aliança de Abraão. Um centurião e uma mulher grega fizeram com que Jesus se maravilhasse com a fé deles. Ambos simplesmente entenderam princípios que hoje em dia estão geralmente perdidos. A honra flui em meio ao desespero deles. E tanto um quanto o outro recebeu o completo galardão. O princípio da honra. Pesquisando os evangelhos, você encontrará outras pessoas que receberam o pleno galardão, uma recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Cada ocorrência reflete unicamente a forma como elas lidaram com a honra.
Em algumas, vemos a falta evidente da honra devida. Em outras, observamos a honra abundante e cordial. Em outras ainda, vemos a desonra grosseira quando se aproximam de Jesus. Ainda que a honra não se revele de imediato nas passagens, ainda assim o padrão ou princípio permanece. É uma lei espiritual, pois Deus diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30. A honra é uma chave essencial para recebermos do céu. Gosto de fazer referência ao versículo acima como princípio da honra. Aqueles que honram a Deus são honrados. É assim que funciona. Todos os que honraram a Jesus receberam de Deus na proporção da honra prestada. Pense nisso. Não apenas um servo e uma filha foram curadas. Ainda podemos celebrar até hoje as escolhas e a fé deles. Este princípio é especialmente enfatizado bem antes da paixão de Cristo. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Quando ele se reclina à mesa, uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro, contendo um caríssimo óleo de nardo. O preço deste perfume era correspondente a 1 ano de trabalho de um trabalhador normal. Depois de chorar e lavar os pés de Jesus, ela os seca com seus cabelos e em seguida abre o vaso de nardo e o derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela honrou a Jesus, ungindo-o abundantemente, mas nem todos se alegraram com a sua espontaneidade. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Marcos capítulo 14, versículos 4 e 5. Analisando de fora a situação, as observações deles soam bastante racionais e até mesmo ponderadas. É tão cristão pensar nos pobres? Eles deixaram, porém, de captar o cenário principal, algo que marcou aquele momento para sempre. Aquela fora uma oportunidade de honrar ao Deus dos céus e da terra, honrando a seu Filho Jesus. Ouça a repreensão severa do Mestre. Deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, digna de louvor e nobre. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, as boas novas, será sempre contado o que ela fez, para a memória sua. Marcos capítulo 14, versículos 6 ao 9. Uau! Você viu como ele a elogiou? Muitos fizeram grandes coisas nos dias de Jesus, mas ninguém foi honrado dessa maneira ou a esse ponto. Jesus profetizou que a boa e bela atitude daquela mulher seria enaltecida em todo o lugar alcançado pelo Evangelho, não apenas naquela época, mas de geração em geração, para todo sempre. O desejo dela foi honrar o Mestre, mas esse derramar de unção a colocou em uma posição de ser honrada pelo Mestre. O princípio da honra sempre permanecerá válido. Deus diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2:30. Observe que aqueles que não honram serão desmerecidos. Entretanto, a Nova Versão Internacional usa a palavra desprezo, que é definida como o sentimento de que alguém é indigno de consideração ou respeito. Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Isso implicaria não levar em consideração as necessidades e orações de tais pessoas. Ouça o que Jesus diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13:20. Dentro do contexto do que Jesus está afirmando, receber alguém é igual a honrá-lo. Então, na verdade, ele está dizendo: aquele que me honra, honra ao Pai que me enviou. É por isso que em João 5:23 ele deixa claro o seguinte: quem não honra o Filho,
não honra o Pai que o enviou. Aqueles que honravam a Jesus estavam, na verdade, honrando ao Pai, sem saber disso. Jesus disse: Eu não aceito glória que vem dos homens. João 5,41. Em seu coração e em sua mente, tudo era direcionado ao Pai. Ele ainda não havia sido glorificado. Quando enfim chegou a essa condição, foram expedidos decretos do Pai para o Filho, tais como: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. E o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Ver também Filipenses 2:8 e 10. Uma vez glorificado, ele é adorado assim como o Pai é adorado. Portanto, durante o tempo em que andou sobre a terra, Jesus viveu e ministrou como Filho do Homem. A passagem de Filipenses 2, do versículo 6 e 7, na Amplified Bible, declara: Quem, embora sendo essencialmente um com Deus e tendo a forma de Deus, despiu-se de todos os privilégios e justa dignidade, de forma a assumir a aparência de um servo, escravo, tornando-se como os homens e nascendo como ser humano. Então, como homem, ele continuamente passava ao Pai, em seu coração, toda a honra que lhe era dada. É por isso que ele sempre se dirigia às pessoas a quem curava com recomendações do tipo: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mateus 8:4. E mais adiante, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mateus 9:30. Referências semelhantes a estas são encontradas em todos os evangelhos. Enquanto esteve aqui, Jesus foi a conexão da terra com o Pai. Portanto, uma forma tangível de honrar o Pai era através do tratamento dado ao Filho. É por isso que não houve repreensão à mulher anônima que honrou a Jesus, o Filho, com seu unguento caríssimo. Ele nunca repreendia aqueles que o honravam. Em vez disso, os elogiava por fazerem essa conexão com o Pai. Entenda que ele não estava buscando a sua própria honra, mas antes modelando o princípio da honra para aqueles a quem for enviado. O fluir da honra. Na semana em que Jesus foi crucificado, ele fez esta declaração profunda com relação à forma como seu ministério continuaria mesmo após a sua partida. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 13:35. Em outras palavras, vocês não me verão mais até que reconheçam aqueles que eu lhes enviar e digam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou em outras palavras, vocês não me perceberão ou me verão novamente até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Pare e medite nisso. Jesus disse que se manifestaria quando abençoássemos ou honrássemos os que viriam em nome dele. Por quê? Jesus responde a esta pergunta em outras passagens das Escrituras. Uma dessas declarações é: em verdade vos digo, quem recebe ou honra aquele que eu enviar, a mim me recebe ou honra, a quem me recebe ou honra, recebe honra aquele que me enviou. João 13:20. Inserções do autor. À luz desta informação, veja que Jesus prossegue dizendo com relação a aplicarmos o princípio da honra em nossa vida diária. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40 a 42. Sem mudar o sentido, permita-me substituir as palavras recebe e der
nos versículos abaixo, pela palavra honra. Quem vos honra, a mim honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar, ainda que seja com um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Para chegarmos a um referencial adequado, 2 pontos principais devem receber atenção nestes versículos. Principalmente, há uma estrutura de autoridade no reino de Deus. Ela começa com o Pai e flui até Jesus, aquele a quem ele enviou e entregou toda a autoridade. Após a sua ressurreição, Jesus declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Ele é o cabeça da igreja e virá o dia em que ele apresentará o reino de volta ao seu Pai, uma vez que toda rebelião terá sido posta debaixo de seus pés. Ver 1 Coríntios 15, do 24 ao 26. O próximo nesta ordem de autoridade do reino é o profeta. Tenha em mente que Jesus estava falando a um povo que não possuía o Novo Testamento. Não estavam familiarizados com a nossa terminologia e estilos. Então ele falava em termos que lhes eram familiares. Os profetas do Antigo Testamento atuavam como porta-vozes do Senhor. Ver Êxodos capítulo 4, versículo 16 e capítulo 7, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 vem mais adiante confirmar isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o Novo Testamento o reitera pela forma pela qual Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Se Jesus estivesse se dirigindo a nós hoje, talvez falasse deste modo: quem honra um apóstolo no caráter de apóstolo receberá galardão de apóstolo. Quem honra um pastor no caráter de pastor receberá galardão de pastor. Válido também para profetas, evangelistas ou mestres. Em Mateus 10, Jesus passa de honrar um profeta ou aqueles que estão na liderança para honrar um justo e depois termina com honrar os pequeninos. Na verdade, ele cobriu todas as bases e dinâmicas de autoridade com as quais os crentes entram em contato. Aqueles que estão acima de nós em autoridade, os que estão no nosso nível e finalmente os que estão sob os nossos cuidados ou autoridade delegada. Todo ser humano que encontramos se encaixa em uma dessas 3 áreas. Isto nos leva ao segundo ponto principal. Se honramos os que estão acima de nós, recebemos uma recompensa. Se honramos os que estão no nosso nível, nossos irmãos, recebemos uma recompensa. E, finalmente, honrando aqueles que estão sob nosso cuidado e sob nossa autoridade, também recebemos uma recompensa. Lembre-se da nossa paráfrase: vocês não me verão mais até que honrem aquele que eu enviar em meu nome. Se unirmos esta frase aos versículos de Mateus, descobriremos que cada um desses 3 níveis traz consigo uma tremenda recompensa do céu. De igual modo, essas recompensas trazem sempre consigo revelações maiores e uma percepção mais clara de quem é Jesus. Este será o nosso foco durante o restante do livro.